Você não vai assistir o The Chosen porque você acredita que ele viola o segundo mandamento das escrituras, que é fazer uma representação, uma imagem de adoração, por exemplo, no personagem Jesus Cristo na série ou no filme The Chosen. Se você é uma dessas pessoas que não vai aos cinemas por conta disso, esse vídeo é pra você, vem com a gente. Fala galera, Arautos do Rei, nós queremos hoje trazer uma palavra direta pra você. Muitas pessoas colocaram no gráfico, que eu vou deixar aqui do lado pra você dar uma olhada, eles colocaram que não vão aos cinemas, não vão assistir The Chosen, porque The Chosen é uma representação. Seria então uma representação de Jesus Cristo e ele fere o segundo mandamento. Outras pessoas colocaram que os diretores do The Chosen são maçons e, portanto, então eles não iriam assistir o filme por conta disso. Em um trecho até diz lá numa das séries do The Chosen, dizendo assim, os discípulos falam, nós seguimos a lei de Moisés, e Jesus então bate no peito e diz, eu sou a lei de Moisés. E a gente já ouviu muitas afirmações aqui, inclusive alguns pastores fizeram suas colocações teológicas. Inicialmente nós queremos dizer que respeitamos todas as linhas teológicas de vocês, o catecismo da sua igreja, uma igreja confessional, mas nós queremos colocar nosso ponto de visão referente a isso. Então olha só, primeiro argumento, olha só, os diretores da série são maçons. Irmãos, eu assisto muito Netflix, HBO, às vezes Disney, Discovery Channel e outras coisas com meu filho, com a minha esposa, e vocês não sabem, por trás desse universo, quase que todos os diretores desses filmes, eles são pessoas ligadas a organizações secretas, a religiões secretas. Eu mesmo tenho um sócio de São Paulo, que é meu amigo Leon, e nós já fomos levar alguns vídeos nossos da produtora dele para Amazon Prime, fomos levar para Vivo, para Claro aqui em São Paulo, e a gente sabe que existe uma série ali de argumentos, uma série de artifícios. Então o que eu quero dizer para você, quase todas as séries que você assiste hoje, as pessoas, os diretores, eles têm um vínculo com uma sociedade secreta. Então assim, não assistir o The Chosen porque os criadores de The Chosen são maçons ou possuem outra religião, é um erro no meu ponto de vista, e nós já vamos chegar um pouco mais para frente para explicar isso para vocês. Muitas séries, elas têm imagens subliminares, que eles tentam passar imagens, tentam atrair a sua atenção e através disso colocar, reprogramar a sua mente, colocar algumas coisas na sua mente, seja para imoralidade, seja para afiliação, associação do seu filho para uma ideologia, para algo político até e também religioso. Então, irmãos, assista o The Chosen, mas tenha o seu olhar crítico. Se você é aqui do Papo com Deus, eu não tenho preocupação de você assistir a série The Chosen, porque eu sei que você estuda. Então, se você estuda com a gente, com certeza você consegue discernir o que é certo do errado. Essa passagem que Jesus chega a falar assim, eu sou a lei de Moisés, de certa forma ela cabe exegeticamente pra gente, Max? De certa forma sim, e Jesus, ele era o verbo de Deus, então ele encarnou, então Jesus é o verbo, Jesus é a palavra viva, Jesus é a própria lei de Moisés. Por mais que Jesus não tenha falado esta frase, exegeticamente ela não está errada, nós podemos colocá-la assim dentro do contexto cristão. Ah, mas isso está escrito lá no livro de maçons e tal, dos maçons, Max. Mas irmão, veja só, Jesus é a representação da lei de Deus entre os homens. Ele pega e ele amplifica o mandamento. Você deve amar o teu próximo como eu vos amei. Então Jesus vai aplicar a lei de Moisés, vai trazer o Êxodo, vai trazer o Deuteronômio novamente à tona. Outra forma que você percebe que Jesus é a lei de Moisés, em Jeremias 31 ele fala assim, novamente eu farei uma aliança com o meu povo, mas não como eu fiz com os seus pais, quando eu desposei deles, eles adulteraram com bezerro de ouro. Então ele vai dizer assim, ó, eu escreverei as minhas leis na sua mente e no seu coração. Então o Espírito Santo veio testificar a respeito de Jesus e da lei de Deus, tudo aquilo que Jesus passou ensinando, e ele coloca agora na nossa mente, no nosso coração, através da palavra, das escrituras sagradas. Então dizer assim que tipo, Jesus usou uma frase que está dentro, na passagem do The Chosen usou uma frase que está dentro do livro dos Mormons, irmão, absolutamente possível a gente fazer uma exegese de que Jesus sim, ele é a lei de Moisés. Outra coisa que as pessoas vão falar é que tipo assim, Jesus é uma representação, o personagem ali do The Chosen é uma representação de Jesus. Em Êxodo 20 vai dizer assim, não farás para ti imagem de escultura, nem semelhante alguma que há em cima do céu, nem debaixo da terra, nem nas águas na terra, nem adorarás, nem lhe prestará culto, porque eu sou o Senhor seu Deus. Irmãos, nitidamente o que nós percebemos que Deus não permite que os homens façam imagem de escultura para se prostrar, para adorá-la. Várias vezes na Antiga Aliança Deus vai falar assim, eu sou o único Deus, eu sou o Senhor, o Criador de vocês. Então a preocupação de Deus sempre está na questão de adoração. Veja, se não fosse para tecer imagens de escultura, Deus então não colocaria dois querubins. Eu não sei se você lembra que os dois querubins foram fundidos e colocados na tampa da Arca da Aliança. A Arca da Aliança representava para o povo judeu, então, a presença máxima de Deus.
E na tampa da arca ele colocaria 2 imagens de escultura. Será que Deus não pensaria que o povo poderia adorar então a arca da aliança? Mas Deus permitiu que colocasse então a figura de 2 anjos na arca da aliança. Então você começa a tecer uma ideia de que a questão de gerar uma imagem era para que não se prostrasse e adorá-lo. Isso você vai ver muito em Êxodo 25. Ele vai dizer isso, olha, não adorarás nem lhe darás culto, diz o Senhor teu Deus. Então a preocupação de Deus é de você não adorar, é de você não se prostrar, irmãos. Então assim, quando a gente vê uma dramaturgia como filme, como a série do The Chosen, pessoas estão se convertendo no mundo inteiro. E eu não estou aqui fazendo apologia ao filme, ok? Se você quiser assistir, fica até o final desse vídeo que eu vou explicar pra você o que nós pensamos, porque nós respeitamos a sua visão e porque nós queremos dar essa palavra de consolo pra você. Uma última coisa que eu gostaria de falar com vocês, veja só o que Deus disse a Moisés. O povo estava pecando, então Deus mandou serpentes venenosas no deserto que começou a picar o povo e o povo começou a morrer. Deus chama Moisés e fala, Moisés, faz uma serpente de bronze chamada Neustan, que depois foi apelidado pelos israelitas, Neustan. Ele falou, levanta ela num cajado e coloca ela, todo aquele que for picado pela cobra, mas olhar para a serpente, esse daí viverá. Deus estava fazendo a representação que Jesus seria levantado e atrairia para ele homens e mulheres do mundo inteiro. Então ali era a representação gloriosa da operação salvífica de Jesus que viria no futuro. Então as pessoas eram picadas por uma serpente, olhava para a serpente e a pessoa vivia. Até então isso serviu para os israelitas como uma fonte de cura. Logo mais pra frente nós vamos perceber que os israelitas começam a adorar essa serpente. Então Deus pede para que isso seja destruído, essa serpente precisa ser destruída e ela foi destruída por um rei que agora não me falha um pouco a memória. Se você souber, coloca aqui nos comentários qual foi o rei que destruiu quando o rei toma posse do governo ali de Israel. Então a primeira coisa que o rei faz é destruir a serpente de bronze, Neustan, porque o povo estava se dobrando e adorando. Então já tinha passado aquela época das picadas das serpentes venenosas, mas o povo ainda pegou aquilo como símbolo de adoração. Olha só, então assim, por que Deus mandou fazer uma figura se Deus mesmo sabia que o povo viria adorar aquela figura mais pra frente? Porque ela era uma representação de Jesus Cristo. Então, qual que é o objetivo, irmãos, de você adorar, fazer uma imagem, ter um Deus? É prostrar e se adorá-lo. Da mesma forma, eu queria dizer isso com vocês, da mesma forma que nós adoramos um Deus falso, Deus também, irmãos, nos proíbe de adorarmos um Deus verdadeiro de forma falsa. Ou seja, se você faz uma representação de um Deus falso prostrado e o adora, da mesma forma Deus também não quer. Ah, mas eu adoro o Deus verdadeiro, mas você adora a Deus de uma forma falsa? Quando nós vamos aos nossos domingos lá pro Senhor, nós estamos levando flores, nos reconciliando com Deus, mas passamos a semana inteira pecando, é isso que Deus não quer. Deus quer uma adoração verdadeira. João 4:24 vai dizer o seguinte: Deus é espírito, importa que aqueles que adoram, adoram em espírito e em verdade. Precisamos adorar o Deus com o nosso testemunho de vida, sacrificando a nossa carne para Deus. Como que eu sacrifico a minha carne? Desfazendo das suas próprias vontades, não sendo escravo das suas próprias vontades, mas sim da vontade do seu Senhor, porque a vontade de Deus é boa, perfeita e agradável. Deus também detesta os nossos cultos solenes, quando nós não adoramos de forma verdadeira, quando nos arrependemos, porque a Bíblia fala que Deus não suporta, não consegue resistir a um coração contrito e quebrantado, mas aquele que é soberbo, Deus não suporta. Olha só que Isaías 1:11 vai dizer: de que me serve a sua multidão de sacrifício, diz o Senhor, eu já tô farto dos seus holocaustos de carneiro e de gordura de animais. Dá uma lida em 1 Isaías 11 até o 15 para você ver, 1:11 ao 15. Deus vai dizer assim, ó, quando vocês cantam eu viro até de costa para vocês, porque eu estou farto do sacrifício de vocês. Ou seja, Deus quer sacrifício, Deus quer uma adoração verdadeira. Então, irmãos, nós temos a representação clara de não devemos adorar a um Deus falso, nós precisamos adorar ao Deus verdadeiro, mas adorar ao Deus verdadeiro de uma forma verdadeira também. E da mesma forma como Deus escolheu várias tipologias para ele se manifestar como uma sarça ardente e tantas outras coisas, o arco de Deus, quando nós vemos o arco de Deus, que é o símbolo da aliança de Deus com os homens, nós não devemos adorar esses objetos, mas eles existem. Como na sua casa, você tem um quadro na parede da sua casa, né? Você não vai se prostrar àquele quadro, você não vai adorar aquele quadro. É dessa forma que Deus
está dizendo. Então quando nós vemos uma representação como do The Chosen, uma série como essa, mesmo que tenha os seus diretores, uma sociedade secreta e tal, se você tiver à luz das escrituras, um entendimento correto, você consegue ver se tem alguma deturpação do Evangelho de Cristo. Veja, irmãos, várias pessoas acabaram se convertendo por conta dessa série. Pessoas que eram de outras religiões, católicas, pessoas muçulmanas, se converteram depois da série The Chosen. Eu não estou aqui incentivando você a assistir esse vídeo, nós temos o respeito e amor. Veja só, diante do que eu estou dizendo tudo isso para vocês, porque Deus então não queria representação de nenhuma imagem na antiga aliança? Porque Deus, irmãos, escolheu exatamente ser representado por Jesus Cristo. Em João 1,14 vai dizer o seguinte: e o verbo se fez carne e habitou entre nós, ele era cheio de graça e de verdade, e vimos a sua glória como a glória do unigênito do Pai. Olha, então por que Deus não queria representações, nenhum tipo de tipologia de imagem, de escultura? Porque Deus queria ser representado pelo Filho. Então, irmãos, eu não creio que seja uma blasfêmia que exista um personagem em Jesus Cristo mostrando aquilo que Jesus fez. Nós colocamos às vezes até nos nossos shorts aqui e a gente vê as pessoas se comovendo. Eu falei, irmãos, imagina se nós estivéssemos lá com Jesus, na hora daquela cura, quando ele fez essa cura maravilhosa, quando ele fez isso extraordinário. Eu gostaria de estar lá. Eu me arrepio de ver uma dramaturgia, uma representação do que houve. Então, irmãos, nós devemos entender que tudo isso é uma dramaturgia. Nós devemos ter respeito e amor para aquelas pessoas que pensam diferente de nós. Então, se as pessoas não comem alguma coisa, irmão, não coma. Se as pessoas não bebem alguma coisa, não bebam. Se algumas pessoas não querem assistir o filme, respeite as pessoas. Porque Paulo vai dizer isso aos romanos, Paulo vai dizer isso aos coríntios, Paulo vai dizer isso aos colossenses, ele vai falar também aos efésios, aos filipenses, ele sempre vai dizer da humildade, da mansidão e do respeito. Então, irmão, eu respeito a sua visão. Ah, isso aqui fere o segundo mandamento. Eu expliquei para vocês que Deus não queria uma representação de nenhum tipo de imagem que tirasse a figura do Filho, para que as pessoas não tivessem, não adorassem uma imagem, uma escultura, mas adorassem ao Deus verdadeiro. Da mesma forma que Deus escolheu ser representado no Filho, para que ele pudesse ser adorado, Deus também não queria ser representado em nenhum tipo de objeto. Então, irmãos, não fere o segundo mandamento, porque o segundo mandamento fala de prostrar e adorá-lo. Nós não estamos assistindo o filme e adorando Jesus do filme. Nós sabemos que ele é somente um personagem, que tudo aquilo é uma dramaturgia, é uma encenação para tentar chegar o mais próximo da realidade. Na verdade, eu assisti vários filmes de Jesus, várias representações, e eu acredito que essa representação está muito mais fiel ao que nós temos visto, muito mais o cenário, todo o ambiente, ele é muito mais preparado para a gente se identificar com aquilo que Jesus fez, com quem Jesus é verdadeiramente. Então, respeite o seu irmão, respeite aqueles que pensam diferente de nós. Se você ainda, depois desse vídeo, tomou a decisão de não assistir o filme The Chosen, eu fico muito feliz, eu apoio você na sua decisão, mas eu não quero que aqui a gente venha militar em prol de um filme ou militar em prol de uma causa, ok? Nós estamos aqui militando em prol do reino, somos membro, participante do mesmo corpo, assim como somos diferentes. O meu pé não é mão e o mão não é pé. Eu preciso de você para continuar na minha caminhada, meus irmãos, porque você é o meu pé. Eu posso ser o braço de Jesus, mas você é o meu pé e eu quero andar junto com você até a glória, quando nós veremos Cristo face a face, verdadeiramente como ele é, literalmente assim, como diz Isaías, não havia formosura nele, mas nós queremos ver o resplendor da glória do Pai refletido no Filho. Eu espero um dia estar com você lá em cima para nós fazermos isso junto, amém? Eu espero que esse vídeo tenha te abençoado. Quero dizer, se você não concorda, coloca aqui nos comentários, bora aquecer esse debate aí. O filme vai ser essa semana, quero aquecer esse debate com vocês. Se você concorda com o que eu coloquei, coloca aqui abaixo, né? Vamos, mas olha só, debate com respeito, por favor, irmãos, tá? Vamos ser respeitosos com os nossos irmãos. Então eu quero ver a sua colocação aqui embaixo. Eu leio todos os comentários. Aproveita que o nosso canal ainda é pequeno, a gente está conseguindo ler todos os comentários, amém? E se você gostou desse vídeo, dá um like nesse vídeo. Se você quiser pegar esse vídeo aqui e encaminhar para outras pessoas, você vai abençoar a nossa vida. Se você também é novo no canal, considere se tornar um inscrito aqui no nosso canal para nos abençoar. E se a gente tem edificado a vida de vocês, aqui no YouTube também você pode se tornar um membro. Você recebe os nossos vídeos antes, vai receber alguns e-books exclusivos também e vai ser abençoado, que esse é o objetivo do nosso canal. Preparar uma esposa para o filho e uma morada para o Pai na eternidade. Amém? Deus abençoe vocês e até o próximo Papo com Deus.